Olá pessoal, vamos fazer uma sequência de exercícios tratando de alguns assuntos como contagem ou análise combinatória, probabilidade e também questões envolvendo progressão aritmética e progressão geométrica, questões de níveis fáceis ou médio. Então vamos lá. Primeira questão: quantos são os anagramas da palavra doce? Quando pensamos em anagrama, estamos falando a forma como as letras são embaralhadas. Eu poderia pensar aqui como título de contagem é uma permutação de 4 elementos, 4 fatorial, ou apenas aplicando o princípio multiplicativo. Eu tenho de organizar 4 letras. Quantas opções eu tenho para escolher a primeira letra? 4. Agora, quantas opções eu tenho para escolher a segunda letra? 3. Quantas opções para escolher a terceira letra? 2. E a última letra? 1, que é o equivalente ao 4 fatorial. Então, de qualquer forma, nós teríamos um total de 24 anagramas. Questão bem elementar sobre contagem. Já a questão de número 2, caso essa prova, que nós estamos analisando aqui, fosse composta por 10 questões, cada uma com 5 alternativas, sendo uma a resposta correta. Quantos são os gabaritos possíveis para essa suposta prova? Ou se perguntasse, se você marcasse aleatoriamente, quantas marcações diferentes poderiam ser feitas? Como são 10 questões, então cada questão eu posso pensar em um padrão de resposta. Então nós temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pessoa vai marcar a primeira resposta. Ela pode marcar qualquer uma das 5 alternativas. Então, 5 opções de resposta. Ao marcar a segunda, 5 opções de resposta. Ao marcar a terceira, 5 opções de resposta. E a combinação de todas essas marcações, se eu trocar de ordem, eu mudo o gabarito. Então, nós teríamos aqui apenas essa multiplicação. O que nós temos aqui? 5 elevado a 10. Então, total de marcações, letra C, 5 elevado a 10. Também uma análise bem simples relativa ao tipo de questão. Questão de número 3. Os valores das prestações mensais de certo financiamento constituem uma PA crescente de 12 termos. Progressão aritmética, os valores vão sendo somados. Se o valor da primeira prestação é 500, da 12ª é 2.150, podemos concluir o valor da 10ª prestação. Uma das maneiras bem simplesinhas de resolvermos o exercício é lembrando da fórmula do termo geral de uma PA, que é A1, primeiro termo, somado com n-1 razões, ou n-1 vezes a razão. Se eu penso na 12ª parcela, 2.150, sabendo que a primeira parcela é 500, eu posso descobrir 12 parcelas, que eu estou trabalhando, então 12 menos 1, eu posso descobrir a razão. Para isso, 2.150 menos 500 é igual a 11 vezes a razão. 2.150 menos 500 vai dar 1.650, igual a 11 vezes a razão. 1.650 dividido por 11 será igual a razão. Nós encontraremos a razão aqui igual a R$150. O que significa isso? Que de uma parcela para outra, nós temos uma variação de R$150. Poderia descobrir o valor da 10ª prestação usando a fórmula do termo geral? Sim, vou calcular o A10, sabendo que o primeiro termo é 500, somado com 10 menos 1 razões, e a razão é 150. Então, o A10 seria 500 mais 9 vezes 150.
a 10 igual a 500, somado com 1.350, que é 9 vezes 150. Portanto, a 10ª parcela será igual a R$ 1.850, letra B de bola. Eu poderia chegar de forma diferente? Sim. Eu poderia pegar o 2.150, tirar 150 da razão, valor da 11ª. Tirar mais 150, valor da 10ª. Chegaríamos ao mesmo resultado. Tá? Então, progressão aritmética. Número 4. 8 adultos e um bebê irão tirar uma foto de família. Os adultos se sentarão em 8 cadeiras. Então, tem aqui um total de 8 cadeiras para os adultos se sentarem. E o bebê sentará no colo de um dos adultos. O número de maneiras distintas de dispor essas 9 pessoas. Então, eu tenho de organizar os adultos e o bebê. De quantas maneiras eu vou organizar os adultos? Qualquer um dos 8 pode sentar na primeira carteira, depois sobra 7, depois sobra 6, sobra 5, sobra 4, 3, 2, 1. Então, organizar os adultos, 8 fatorial. E o bebê? O bebê pode sentar nessa carteira. Então, ele tem 8 possibilidades de sentar. Por isso, a alternativa correta, letra A, 8 vezes 8 fatorial. 8 formas do bebê se sentar, vezes 8 fatorial, formas de organizar os adultos. Na questão de número 5, um bairro residencial tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 classificado como vegetariano. Então, vamos organizar aqui, total 5.000. Desses 5.000, 1.000 são vegetarianos. Obviamente, 4.000 não são vegetarianos. Tá? Não são vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas. Então, dos vegetarianos, 40% de 1.000, que será igual a 400, são esportistas. Conclusão óbvia, os outros 600 são vegetarianos, mas não são esportistas. Enquanto que entre os não vegetarianos, os 4.000, essa porcentagem cai para 20%. Então, 20% dos não vegetarianos, dos 4.000, são esportistas. Então, 20% de 4.000 vai ser 800 esportistas. O restante, os outros 80%, quer dizer, 3.200 pessoas, não são esportistas. Organizei as informações. Uma pessoa desse bairro é escolhida ao acaso. É esportista. Então, aqui está o meu total de pessoas possíveis de serem escolhidas. Ela é esportista. Eu tenho 400 esportistas vegetarianos e 800 esportistas não vegetarianos. Qual a probabilidade dela ser vegetariana? Lembrando que probabilidade é desejável, ou número de opções desejáveis, sobre total. Então, pense que, se foi escolhido um esportista, o total de pessoas esportistas é 1.200. 400 mais 800. Probabilidade de ser vegetariano. Desses 1.200, 400 são vegetarianos. Então, poderíamos simplificar aqui, simplificando apenas por 4, probabilidade de 1/3.
Então, 1/3 de possibilidades de serem vegetarianos. Questão de probabilidade resolvida. Número 6. A figura a seguir representa um modelo plano do desenvolvimento vertical da raiz de uma planta de mangue. A partir do caule, surgem 2 ramificações, cada uma delas mais 2 e assim sucessivamente. O comprimento vertical de uma ramificação é dado pelo ponto ou distância vertical, da reta do início e do fim da mesma, e é sempre metade da ramificação anterior. Então veja, ele falou aqui a primeira ramificação 1, depois meio, 1/4. Então nós estamos falando de uma progressão geométrica na qual o primeiro termo é 1 e a razão é meio. Porque se ela vai reduzindo a metade, a razão, o valor multiplicado, é sempre meio. Baseado nisso, sabendo que o comprimento da primeira ramificação é 1, conforme tínhamos observado, qual o comprimento vertical de total da raiz até H10? H10 eu vou entender que é até a 10ª ramificação. Ó. Então, H1 chega ao final da primeira ramificação, H2 o final da segunda ramificação e assim por diante. Então, eu vou calcular a soma de 10 termos de uma PG. A soma dos termos de uma PG pode ser dada por A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N, ou Q elevado a N menos 1, tanto faz, como nós vamos estar procedendo aqui, né? Então, pode ser 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Se eu mudasse a ordem do numerador, Q elevado a N menos 1, mudaria a ordem do denominador. Então, para eu calcular a soma dos 10 termos aqui, a primeira raiz vale 1, vezes 1 menos 1 meio, que é a razão, elevado a 10, sobre 1 menos a razão, que é meio. Soma de 10 termos, esse 1 aqui, não preciso repetir, ficará 1 menos 1 elevado a 10 dá 10, e aqui 2 elevado a 10. Tudo isso dividido por 1 menos meio. Subtraindo essa fração aqui, tira o mínimo, 2 dividido por 1, 2 vezes 1, menos 2 dividido por 2 vezes 1, nós temos que a soma dos 10 termos será 1 menos 1 sobre 2 elevado a 10, que eu não vou resolver, porque o exercício está na forma de potência, sobre 2 menos 1, meio. O que nós faremos? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou conservar 1 menos 1 sobre 2 elevado a 10, multiplicando pelo inverso de meio, que é 2. Então, nós temos essa alternativa, a letra C, 2 que multiplica 1 menos 1 sobre 2 elevado a 10. Resposta da soma dos termos de uma progressão geométrica. Número 7. 8 pessoas, entre elas Marcelo e Michele, decidem organizar uma comissão de 3 pessoas. A comissão, quando não tem cargo, é um caso típico de combinação. Combinação de 8 para escolher 3 pessoas. 8 fatorial sobre 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Poderíamos utilizar o princípio multiplicativo? Poderia. Eu quero escolher 3 pessoas. Quantas possibilidades de escolher o primeiro? 8. Quantas possibilidades de escolher o segundo? 7. Quantas possibilidades de escolher o terceiro? 6. Se não me interessa a ordem que essas pessoas foram chamadas, então eu vou dividir por 3 fatorial, porque não me interessa a ordem delas e todas vieram do mesmo conjunto. Lembrando que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Eu teria um total, seja resolvendo pela fórmula de combinação, ou por aqui, 8 vezes 7, 56 comissões totais. Mas aí o exercício vem me trazendo um probleminha. Porém,
Marcelo e Michele não podem participar juntos. Um só pode, os dois juntos não. Significa que dessas 56 comissões, tem algumas comissões que não podem. Quais as comissões que não podem? Aquela que tiver Marcelo e Michele aqui. Se eu escolho Marcelo, é Marcelo, só uma possibilidade. Se eu escolho Michele, Michele. Opa, duas não, né? Uma possibilidade. Só que aí eu precisaria escolher um terceiro membro. Lembra que são 8? Se eu já escolhi Marcelo, já escolhi Michele, sobraram quantos membros? 6. Ah, aqui não vai dividir por fatorial? Não. Por quê? Marcelo e Michele já são determinados. Então, na verdade, eu só escolhi um membro. E não tem como trocar a ordem de um. Então, existem 6 comissões que teria Marcelo e Michele juntos, e essas 6 não podem. Então, quantas comissões são possíveis? Total de comissões, 56, menos as 6 comissões que não podem acontecer. Então, são 50 comissões possíveis. Resposta do exercício: 50 comissões possíveis. Número 8. De um baralho de 2.828 cartas, 7 de cada naipe. Então, aqui teve um erro, né, de digitação muito sério. Tá? São 28 cartas, 7 de cada naipe. Tá? Então, isso aqui ficou errado, a digitação. Luiz recebeu 5 cartas. 2 de ouro, 2 de espada, 1 de copas e 1 de espal. Então, lembra que tinha 7 cartas de ouro. Luiz já pegou 2. Então, se Luiz pegou 2, sobraram 5. Tinha 7 cartas de espada. Luiz pegou 1, então sobraram 6. Tinha 7 cartas de copa. Luiz pegou 1, sobrou 6. Tinha 7 cartas de paus. Luiz pegou 1, sobrou 6. Ele mantém consigo as 2 cartas de ouro. Então, ele estava na mão com 2 cartas de ouro. Ele estava com 2 cartas de ouro e troca as demais. Então quer dizer que a carta de espada ele vai trocar, que a carta de copas ele vai trocar, que a carta de paus ele vai trocar. Ele vai manter apenas a carta de ouro. E troca as demais 3 cartas de espada, copas e paus, ao acaso dentre as... Olha o errinho novamente aqui. Ficou duplicado, né, os números. As 23. Lembram que o baralho tinha um total de 28? Luiz estava com 5. Então, sobraram aqui 5 mais 6 mais 6 mais 6, 23 cartas. Qual a probabilidade de, ao final, Luiz conseguir as 5 cartas de ouro? Lembra que das 23 cartas que sobraram, 5 são de ouro. Então, quando ele for trocar, por exemplo, a carta de espada, qual a probabilidade dele pegar uma carta de ouro? São 5 cartas de ouro em 23 cartas possíveis. Depois ele vai trocar a carta de copas. Então, agora sobraram 4 cartas de copa em 22. Vai trocar a carta de paus. Sobraram 3 cartas de paus em 21. Vamos simplificando aqui o que é possível. 3 e 21. Fica 7. Simplificando aqui por 2, 4 por 2, 22 por 2. Então aqui sobra 2 e aqui sobrou 11. Numerador: 5 vezes 2, 10 vezes 1, nós teremos 10. Denominador: 23 vezes 11, que vai dar 253, vezes 7. Tá? Então, 253 vezes 7, que vai dar 1000
771. Então, uma questão que teve um erro de enunciado, né? Mas a ideia dela seria exatamente esse cálculo. Questão de número 9. Cada uma das 12 pessoas inscritas para participar de um trabalho voluntário recebeu um crachá com o número de identificação 1 a 12, de acordo com a ordem de inscrição, desejando organizar grupos de 3 pessoas que não estejam identificadas por números consecutivos. Espera aí. Se eu vou organizar grupos de 3 pessoas, eu posso escolher a primeira entre 12, depois sobraram 11 possibilidades, sobraram 10. Não me interessa a ordem dessas pessoas, que elas foram chamadas porque elas vão formar o mesmo grupo. Por isso eu vou dividir por 3 fatorial. Se eu quiser multiplicar tudo, né, para depois simplificar, nós teríamos 1320. Lembrando que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 1320 dividido por 6. Então, nós teríamos um total de 220 grupos possíveis. Mas ele não quer 3 números consecutivos. O que é isso? Ele não quer as pessoas 1, 2, 3. 2, 3, 4. 3, 4, 5. 4, 5, 6. 6, 7, 8. 8, 9, 10. 10, 11, 12. Então desses grupos, ele não quer essa sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sequências que ele não quer. Se ele não quer essas 7 sequências possíveis, então dos 220, nós. Tá certo aqui? Opa, pulei aqui, né? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Faltou aqui o 5, 6, 7, né? Aí o 6, 7, 8, o 7, 8, 9, né? Aí o 8, 9, 10, o 9, 10, 11 e o 10, 11, 12. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então existem 10 grupos que ele não quer. Portanto, dos 220, eu retirando os 10 grupos que ele não quer, são 210 grupos possíveis de serem formados. E a última questão para a gente analisar dessa sequência, para concorrer à eleição a diretor e vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. Veja que isso aqui não é combinação, porque agora, se eu trocar os papéis de diretor e vice-diretor, é uma nova formação. O mais votado será o diretor e o segundo, o vice-diretor. Então, aqui, diretor, vice-diretor. Quantas possibilidades do diretor? 8. Quantas possibilidades do vice-diretor? 7. Mudar a ordem faz diferença. Então, isso aqui não é grupo, não é comissão. 8 vezes 7, 56. Quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos dessa escola? 56. Não teve restrição. Simplesmente aqui, então, uma rápida revisão sobre contagem, probabilidade, progressão aritmética e progressão geométrica. Espero que tenham gostado. Dê um joinha aí pra gente. Se inscreva para saber da nova divulgação de vídeos.